Foi, vamos lá. Bora. Show. Bom, mais um podcast de GPS. Estamos juntos aí mais um dia. E hoje a gente vai tratar de um assunto bem bacana. Fica com a gente aí. Chama alguém para assistir com você. Fica sozinho, não. Que isso. Mas olha, é verdade. Hoje, mais um dia aqui gravando esse podcast. Tá ao vivo aí, tá bom? Você pode chamar alguém aí. Uau. E vamos lá, hoje ao vivo sem corte já, mas vai dar certo, vai dar certo. Sempre deu. Fica com a gente, esse programa é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na rua Cônego Tobias, 168, Alto do Itabaú. Pastor Euclides Vaz Júnior. Você é o nosso convidado, está em uma das nossas congregações, são 44 endereços que nós temos aí, tá bom? Em toda Pindamonhangaba, sul de Minas, Tremembé, Campos Campo do Jordão. E Santo Antônio de Pinhal. Santo Antônio. Você é convidado a estar numa das nossas igrejas, tá bom? Eu quero chamar aqui neste momento os nossos patrocinadores que têm nos abençoado aí. E você pode ser um, tá bom? Você pode nos ajudar a manter esse programa aqui para pessoas, ajudar pessoas. Gerando Profissionais Servos, GPS. Fica conosco aí. Veja os nossos apoiadores. Preparando para o futuro? Você não está sozinho nessa luta. Alfa Soluções e Treinamentos. Treinamentos com máquinas pesadas, segurança do trabalho, consultoria empresarial e muito mais. Segue a página no Instagram, lá tem tudo. Ast.treinamentos. WhatsApp 12 981 47 7965. Instituto Dr. Ellington. Odontologia e estética. Sim, Dr. Ellington. Ele está ali trabalhando, cuidando do seu sorriso. Está na rua Rubião Júnior, 193, aqui no centro de Pinda. Seu WhatsApp, seu telefone é 12 991 399697. Instituto Dr. Ellington. Também está na página do Instagram, tá bom? Você pode procurar ali, Dr. Ellington. Atenção, bem turistas! Na agência Bem Turismo, você encontra as melhores opções de pacotes de viagens nacionais e internacionais. Destinos incríveis, como Lençóis Maranhenses, Jalapão, Cancún, Disney, Dubai e as belezas do Nordeste brasileiro. Estão esperando por você aqui. E o melhor, oferecemos parcelamento facilitado no boleto e no cartão, para que sua viagem dos sonhos fique ainda mais acessível. Bem Turismo, a agência mais bem avaliada no Vale do Paraíba, te levando a lugares incríveis. Bora lá, Júnior. Estamos aqui de volta mais um dia aqui mesmo, né? E agora a gente vai sem parar, porque o assunto é legal. O tema é bacana, né? Dia 2, você sabe o que foi? Dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Uau, é isso. E a gente convidou hoje um pai para estar aqui com a gente. Está aqui conosco aqui, presbítero Antônio Fabrício. Que Deus abençoe. Obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Daniel. Amém. Satisfação, Pai do Senhor Júnior. Pai do Senhor Fabrício. Satisfação de estar aqui, de poder contar as nossas experiências, né? Porque o pai é aquele que sabe do autismo na prática, né? Porque vivencia todos os dias. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui e poder contar um pouquinho da nossa história de vida, né? E eu acredito que ajuda muitas pessoas, irmão Fabrício. Sim, sabe? Claro. A gente vai bater um papo aqui, vai ser um bate-papo. Essa é a essência do podcast. Do podcast, porque assim, a intenção GPS, na verdade, é motivar pessoas, ajudar pessoas. E nada mais do que hoje o autismo, que é algo que apareceu, que eu acho que no passado não existia nem tanta, não se detectava tanto isso, né? E acabava não tratando. Esse termo foi usado em 1911. 1911 lembra alguma coisa? 1911 lembra alguma coisa? O início da igreja? Justamente isso, né? Quando os missionários suecos, Daniel Berg e Nagving, veio para Belém do Pará também. Né? 1911, um suíço usou esse termo para falar de crianças que tinham esquizofrenia, né? Para poder usar esse termo. E depois, em 1940, foi debater esse termo, mas isso está tão atrasado que até nos dias atuais ainda
há essa necessidade de divulgar a questão do autismo, porque existe um grande preconceito na sociedade a respeito sobre o autismo, né? Então, na verdade, falar sobre o assunto. Eu fui ter o contato com o autismo com seu filho. Foi a primeira vez, pastor Ariano, ele congregou com a gente. Sim. E para mim foi assim, que eu tive contato, foi a primeira vez. Para mim foi muito novo aquele momento. Mas a gente vai aqui bater um papo, já tem pessoas aqui assistindo, olha, mas manda para alguém aí, compartilha, chama alguém aí. Eu acredito que vai ser muito legal esse podcast hoje. Irmão Fabrício, para a gente começar, que o tempo aqui você vai perceber isso. Sim. Aqui quando a gente pensa, aí acabou. Mas vamos lá. Ser pai de um autista, eu acredito que vai precisar de desafio, amor e tem aprendizado nisso, eu acredito. Sim. E eu quero ler um texto aqui e o senhor já vai estar com a palavra já. 1 Coríntios 13 vai dizer, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. E acabou. Sim. E eu acredito que a palavra-chave para ser um pai, uma mãe de um filho autista, e uma vez o senhor falou para mim que existe graus. Sim. Eu não sei o nome que dá, na verdade, vou te perguntar. Não sei se é doença, se é... Como que chama? O autismo, né, que o pessoal usa a sigla TEA, né, transtorno do espectro do autismo, na verdade é uma condição, não chega a ser uma doença. É um transtorno. É um transtorno, justamente, é um transtorno. E como o senhor disse, até leu o versículo, e é muito interessante a gente usar essa passagem bíblica para falar a questão do amor, porque para você lidar com o autismo tem que envolver muito amor. Se você não envolver o amor, vai ficar difícil, entendeu? O convívio dentro da família vai ficar difícil. Por quê? Porque precisa da compreensão do pai, precisa da compreensão da mãe, muito mais pro lado do pai, porque a mãe é que fica com mais tempo com o filho, né? Então a mãe, ela deixa de, entre aspas, né? Abrindo parênteses, aliás, a mãe deixa de viver, porque ela vai cuidar do filho 25 horas por dia, justamente para poder dar muito amor para aquela criança, para que ela possa conviver ali diante da sociedade, sem discriminação. E é claro que vale ressaltar essa importância da questão da discriminação, porque esse tema precisa ser bem divulgado na sociedade, no modo geral, né? Na igreja, também principalmente na igreja, para que os pais possam ter esse suporte e não se sentir abandonados. Sim, fantástico isso. Oi. Não. Tá, como contato celular. Som. Vai falar. E se prender ele aqui embaixo, o cabo embaixo? Pronto. Posso. Tá falhando muito, Michel. Som. Foi? Então, Fabrício, vamos fazer o seguinte, melhor continuar. Melhor continuar, pode sair? Continua. Show. Bom, esse transtorno, o irmão Fabrício, é assim, eu disse que eu fui ter contato com seu filho. Sim. Mas para um pai e para uma mãe, no seu caso, você descobriu logo ao nascer do seu filho Fabrício, ou foi com o tempo alguma coisa o senhor foi percebendo? Na verdade, a gente desconhecia sobre o assunto, né? Uau! A partir dos 3 anos que a gente foi ter, dos 3 por 4 anos, a gente foi ter o diagnóstico de autismo na vida do Fabrício. A gente
levava ele nos médicos, né, nos especialistas, para fazer vários tipos de exame para saber o atraso dele na fala, né, na comunicação verbal. E alguns diziam que era atraso, até porque dentro da família eu tenho um tio meu que ele só foi falar com 12 anos de idade, então a gente achava que seria atraso da fala. Mas havia alguns movimentos repetitivos dele, que se chama estereotipias no autismo, que dava a entender que alguma coisa estava diferente, né, na vida do Fabrício. E quando a minha esposa ela foi passar num médico, né, num desses médicos, aliás, passando ela, né, na verdade, e o médico olhou pro Fabrício e disse: mãe, essa criança tem autismo, né? E aí a minha esposa também não sabia sobre o assunto, e depois que a gente foi pesquisar sobre a questão do autismo. E aí, quando a minha esposa também foi pesquisar, né, e ela entrou numa situação assim de... Não é situação de conformidade, mas é situação de tristeza, por começar a pesquisar sobre o assunto, sobre a questão da dificuldade, e foi assim que a gente chegou à questão do diagnóstico sobre o autismo. Rapaz, então assim, receber esse diagnóstico foi um choque por falta do conhecimento da... Sim, foi um grande choque, principalmente para minha esposa, né? Eu estava naquela coisa de pesquisar, de ir mais a fundo no assunto para me saber a questão da condição. Na época não tinha internet. Não, como a gente tem no celular, né? E você ia acho que numa lan house para pesquisar. Nossa, a gente não tinha o computador, acesso ao computador. Então hoje existe mais a facilidade, e hoje as pessoas preferem mais o celular que no computador. Computador hoje, notebook, computador está abandonado, e as pessoas hoje usam o celular. Então com o celular é muito fácil a questão de pesquisa. Então eu e a minha esposa, a gente foi pesquisando, e foi assim um momento muito crítico da nossa vida, porque nessa época eu trabalhava na antiga Vilares, que depois veio a ser Gerdau, né? A Gerdau comprou a Aços Vilares. E eu fiquei um ano parado, desempregado, e consegui arrumar um emprego lá na cidade de Resende, na Votorantim, siderurgia. E aí eu morei 7 meses na cidade de Resende, morei 7 meses lá, colocamos o Fabrício numa escola particular, então, mas ainda era tudo era uma questão de novidade. A gente colocou ele numa escola particular justamente por essa situação de medo de outras pessoas não compreender o grau de autismo dele, né? Ainda também não tínhamos essa questão de compreender a questão do grau de autismo, porque hoje dentro do autismo você tem autismo de suporte de nível 1, autismo de suporte nível 2 e autismo de suporte de nível 3. E o Fabrício se encaixa no nível de suporte 3, né? Muitos falavam de síndrome de Asperger, e estava inserida no suporte 1, mas hoje já não se mais usa essa expressão síndrome de Asperger. Se fala autismo de suporte 1, até por questões de legalidade, de questões administrativa, política, se usa essa nomenclatura: autismo de suporte 1, autismo de suporte 2 e autismo de suporte 3. Então, então a gente morando lá em Resende, né, a gente descobriu que lá em Volta Redonda existia uma escola municipal que era só para criança com autismo. Era uma escola municipal especializada para criança com autismo. Isso há quanto tempo? Que ficava do lado da cidadania. Era mais ou menos uns 13 anos, 12, 13 anos mais ou menos. E o Fabrício foi inserido nessa escola. Nessa escola, o Fabrício foi avançando, ele tinha muita dificuldade de sair da fralda. Então, ali houve bastante desenvolvimento do Fabrício na escola. Quando ele foi estudar em Volta Redonda. Eu saí de Resende, fui morar em Volta Redonda, e em Volta Redonda eu morei 5 anos. E foi nesses 5 anos que o Fabrício foi se desenvolvendo, né? Saindo de uma situação assim de não tratamento para tratar a questão do suporte dele, para que ele pudesse se desenvolver e ter certa liberdade em algumas questões básicas de sociabilidade, entendeu? Nessa questão, né, Fabrício, dentro do seu contexto familiar, não houve histórico, né? Não, sim, na minha família... Já há histórico. Na minha família agora sim tem histórico. Agora tem histórico. Mas não sabiam. Não sabiam. Você bem mencionou, e os pais, né, Dani, como a gente pode observar, dentro desse contexto do autismo, ele acaba também, os pais se tornando especialistas no assunto, né? Estuda
pelo amor. Pelo amor. Né? Pelo amor ao filho. E dentro do contexto da época, no caso do seu filho, não tinha todo aquele suporte, aquela tecnologia, facilidade de pesquisa. E os primeiros sinais que você mencionou, então, foi atraso da fala. Atraso da fala, algumas estereotipias, né? Alguns movimentos repetitivos. Isso já com um ano para 2 anos. O Fabrício pegava uma tampa de panela e começava a girar. E a gente não compreendia o que ele fazia. Ele fazia aquele movimento. Estava tentando se comunicar. Isso, é o jeito, através né? E o Fabrício, quando passava um jornal e terminava, aparecia as letrinhas, ele começava a chorar do nada. Então, algumas situações assim de choro repentino, de sorriso repentino, sem você falar alguma coisa e a pessoa expressar. As emoções são mais afloradas, sim, né? Dizem, justamente, né? sim. Irmão Fabrício, autismo. mas assim, dentro disso aí, houve um momento assim de dúvida ou do medo de como fazer isso? O que passou na cabeça desse pai com essa mãe? Pastor Daniel, foi com muita dificuldade, porque, bem que eu estava falando aqui anteriormente, quando a gente foi morar lá para o estado do Rio de Janeiro, morando em Resende e depois morando lá em Volta Redonda, agora era só eu e a minha esposa. Eu não tinha suporte de família, né? E vale ressaltar aqui até a questão da importância da família, né? A família, os tios, os primos, né? Os avós, principalmente os avós, está próximo da família que tem um integrante da família que tem autismo. Porque, como a gente falou aqui no começo do podcast, é a questão do amor, né? Aquela criança está envolvida com muito amor. Então, é importante a família estar ali junto nesse suporte. E esse suporte eu não tinha lá em Volta Redonda. Havia crises do Fabrício, que eu pegava o meu carro, na época eu tinha um Ford K98, eu pegava o carro e saía nas ruas do centro da cidade e andava com meu filho. Eu morava próximo do centro, né? Ali em Volta Redonda, próximo da fábrica, próximo ali do shopping, ali, principal ali do lado da CSN. E eu pegava o carro porque ele gosta muito de carro. Então, se eu botar ele no carro, ele se acalma. Então, bota ele no carro, anda com ele se acalma. Então, uma das estratégias também de aliviar também as questões das crises dele era isso. Até os dias de hoje, eu uso o carro quando uma crise mais aguda, né? Mas os pais podem intervir numa crise, né? Olhar, fazer um diagnóstico ali da por que ele entrou naquela crise, antecipar para não sair numa crise maior. Então eu fazia isso. Eu estando em casa e ele numa crise grande, eu pegava o carro. Você né? vigia, você e a irmã Kézia vigia o tempo todo. É uma vigilância. Monitoramento. E as monitoramento crises sempre. Constantes? As crises quando era pequeno, as crises não eram constantes, né? Não eram constantes. Depois que foi aumentando, conforme a criança vai crescendo, e se a criança não tem suporte necessário, correto. Tem algum gatilho? Existem os gatilhos também. Existem os gatilhos. Ansiedade. Ansiedade, frustração. Quando a criança com autismo recebe um não. Né? Isso acontece muito, né? E principalmente criança de nível de suporte 3 que tem... porque assim, o autismo ele vem com outras comorbidades. Né? Por exemplo, o meu filho, que é de suporte de nível 3, não verbal, porque ele não fala... Ele compreende que você fala, mas ele não fala. Ele compreende. Ele compreende que você fala, mas não fala, né? Então ele é autista de suporte de nível 3, não verbal. Então ele entende as coisas que a gente fala. Então é nessas condições. A gente vai intervindo, né, numa situação, numa dificuldade, para poder sanar essa questão das crises. O Fabrício ele tem TOD, que é transtorno opositor desafiador. Então, se ele é frustrado, vai gerando uma crise. Não necessariamente naquela hora. Então, vai aqui um não aqui, um não ali, o outro não ali, ele vai se frustrando. Aí vai se frustrando, vai aumentando a frustração, daqui a pouco gera uma crise. Vamos ver se eu estou entendendo. É como se tivesse uma caixinha e ele vai guardando ali. Vai guardando e uma hora explode. Encheu a caixinha. É uma dinamite, na verdade, né? Entendi. Você vai colocando pólvora, vai colocando pólvora, daqui a pouco ela tá grande. Se você riscar A palavra-chave é amor mesmo. A palavra-chave é amor. E assim, eu acredito que isso aí mudou a rotina da irmã Kézia e a sua rotina. Sim, com certeza. Quando vocês tiveram esse diagnóstico aí. Com certeza. Nessa mudança de rotina, como que foi porque vocês eram muito jovens. Sim. Vocês são jovens, na verdade, ainda, né? Sim. Mas vocês eram bem jovens. Sim, eram. O Fabrício está com 18 anos. 18 anos o Fabrício tem. Então, assim, você estava no início de tudo aí, sim, jovens. Com certeza. O que mudou nisso aí tudo para o senhor aí?
Com esse diagnóstico de autismo, a gente vai aprendendo a crescer rápido, né? A gente vai aprendendo a crescer rápido amadurecendo muito rápido. Vai rápido. amadurecendo, vai crescendo, vai tendo experiência. E eu acredito que, tipo assim, é Deus que vai nos dando condições, né? É Deus que vai dando força na jornada, na caminhada, para que a gente possa, com amor, com grande amor, com paixão pelo filho, por tudo que a gente faz por ele, crescendo. E conforme ele vai crescendo, eu e a Késia também vai crescendo. E cada coisas básicas da vida que você fala, mas isso é básico, mas para um pai com um filho com autismo, pegar o copo e levar na boca, isso é uma vitória, né? Você pegar o prato de comida, colocar na mesa e colocar ali os talheres, e ele pegar e levar na boca e comer sozinho, isso é uma conquista. Mas alguém pode dizer, mas isso é normal. Mas para os pais que têm filho com autismo, isso é uma vitória. Uau. Isso é uma coisa maravilhosa. O filho, quando sai da fralda, Fabrício saiu com mais ou menos, acho que 7, 8 anos de idade, foi uma vitória, foi uma conquista. Porque cada detalhe, cada coisa que ele faz, que sai fora da curva pra gente, é gozo na alma, satisfação, alegria. Eu lembro da sua esposa falando uma vez que ele falou alguma coisa, ele não fala, mas ela disse que ela ouviu ele chamar o cachorro pelo nome. O senhor lembra dessa? Eu lembro, né? Deu desse testemunho. Ela falou sobre isso. Ou seja, para os pais, é sempre... Sim. Eu ouvi e acabou. Eu estou esperando o meu milagre. Com certeza. E nós que somos pais de crianças com autismo, nós cristãos, servos de Deus, que oramos pelos nossos filhos, pela família, né? A gente acorda todos os dias à espera de um milagre. À espera de um milagre. E cada novidade na vida dele, para nós, é um milagre. Uau. Né? Não é só aquele milagre de falar assim, acabou o autismo, não. O desenvolvimento, para nós, cada passo, cada conquista é um milagre. Porque eu já vi o senhor, ele é pregador. O irmão Fabrício é pregador e eu já ouvi nas pregações dele falar, eu espero o meu milagre. Eu espero o meu milagre. Eu espero o meu milagre. E o senhor pensa assim ainda? Continuo pensando assim até os últimos dias da minha vida. Eu oro a Deus e eu falo com a minha esposa, a gente, de vez em quando a gente está assim sozinho, filha, você já pensou o Fabrício chegando assim para você, fala, mamãe, muito obrigado, eu te amo. Papai, te amo, obrigado por ter cuidado de mim com tanto carinho, com todo amor, por não ter desistido, por não ter abandonado. Essa é de vez em quando a gente conversa. Você já imaginou? Sonho acabou. A minha esposa fala assim, eu vou cair para trás. Mas é porque, como eu falei, com cada conquista pequena a gente já fica alegre. Porque para medicina é impossível um gozo isso. Na alma tremendo. Para medicina não existe, né? Na verdade, é tratamento, né? São os tratamentos com os especialistas da área que vai desenvolver aquela criança para ela ser inserida na sociedade e ter uma qualidade de vida melhor, justamente. E assim, o seu filho, ele interagindo com uma outra pessoa que tem autismo, ele consegue, você acha que ele consegue perceber alguma coisa? Eu vou te dizer o porquê. Você lembra do genro do irmão Serginho lá, o marido da Gabi, como que era o nome dele? Rafael. Sim, Rafael. Você ficou sabendo que ele teve o diagnóstico? Diagnóstico de autismo. E eu lembro que seu filho gostava muito dele. Gostava, é verdade, gostava. Você lembra disso? Tinha um contato, isso, né? Era interessante. Não tem nada a ver, foi um acaso. As crianças com autismo é muito sincera nessa questão de aproximidade. Porque ele se dava muito bem com o Rafael. Se ele gosta de você, ele gosta. Se ele não gostar... Existe uma coisa na criança com autismo, é a sinceridade. Não existe... aquele negócio de duas caras, né? Ele é. Se não gosta, não gosta. Então tem alguns parentes meus assim que é assim. E o Fabrício não tem jeito. Se não gostar, não gosta mesmo. Ele estava bem comigo, porque ele era no público. E ele subiu no público e bateu na minha mão. É verdade. Ele vinha e batia. E até hoje ele faz isso ainda. Até hoje ele faz isso ainda. Agora é mais forte. É o pai do senhor dele. Agora é mais forte. Mas eu falo, filho, não. Dá a mão, né? Dá a mão e dá a pai do senhor correto. Mas, irmão Fabrício, e dentro disso aí, os maiores desafios. Imagina, Júnior, você tem o desafio de levantar cedo para a fábrica, trabalhar, suas obrigações, e para um pai com um filho nessas condições, esse desafio dobrou. Sim, não é fácil não. O que eu observei, né, Fabrício, é que a gratidão diariamente, né? Pelo que o Fabrício mencionou, né, Dani? Se a gente não se policiar, você levanta de forma automática, você escova o dente e você não
presta a sua filhinha, a sua netinha, né? Eu tenho uma filhinha, né, o Fabrício, ela chama Pérola, ela fez 7 anos agora. E eu guardei o que você mencionou, assim, ó, um simples levar, né? Um garfo de comida na boca, um sorriso. Olha, e tem uma mensagem, uma pessoa falando que é Má Duarte, cada palavrinha nova, cada aprendizado é uma festa. É isso mesmo? É uma festa, é verdade então, mesmo. Assim, a gratidão diariamente, né, faz a gente observar essas pequenas coisas, né? Então, cada dia, nem um dia é igual ao outro. O pastor Euclides sempre fala para mim, olha, nem um dia, irmão, é igual ao outro. Então, a gratidão, né, a forma que o Fabrício vive dentro do contexto do lar dele, a espera de um milagre diariamente, né? A gente sabe que, né, o Fabrício, a medicina está aí, né, vai de acordo com as condições evoluindo, dando suporte social na medida do possível, mas a gente sabe que a gente serve um Jesus que a qualquer momento pode reverter, né, essa situação. E a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia. É verdade, não é verdade? É verdade. A gente fica nessa expectativa mesmo. Nós cristãos constantemente orando, pedindo a misericórdia de Deus para que Deus possa realizar o milagre. E a gente vive nessa expectativa. Mas se isso não acontecer, isso está dentro da vontade de Deus, na vontade soberana de Deus. A gente diz, a própria palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Mas se ele não fazer também, que ele nos concede força, né, saúde, para que até o último suspiro da nossa vida a gente possa cuidar do Fabricinho com muito amor. Aqui tem bastante gente aqui vendo a gente aqui hoje. Tem aqui o Hugo Alessandro, tem a Silvia dos Santos, diz que conhece a sua família. Silvia Santos, isso. Tem a Michele também, que tem 3 filhos com autismo. E quero mandar um abraço aqui com a Michele, que ela disse na mensagem que estaria assistindo ao vivo. Michele, um abraço, Deus abençoe. E que Deus também te dê muita força, sabedoria, que eu sei que Deus tem dado para você, para levar adiante, né, esse desafio, porque é um desafio e é algo que Deus nos concede para que nós, com muito amor, possamos levar os nossos filhos para conduzir a melhores dias, né, e com perfeição eles serem inseridos na sociedade. Bora lá, olha. A relação com a sociedade, irmão Fabrício. Escola, médicos, família, ou na própria igreja. Como que funciona isso? Encontra pessoas com preconceito ainda? Isso é muito importante a gente poder falar nessa questão, porque em Volta Redonda a gente teve um suporte muito grande. Não só na área da medicina, na área da escola, né? Na área do ensino, mas também das pessoas, porque a cidade de Volta Redonda era uma cidade enganjada na questão do autismo, né? Quando chegava uma semana com antecedência ao 2 de abril, né, que é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, eles preparavam a cidade, né, para esse evento e lá tem um suporte todo. Eu participava de reuniões de uma associação de pais que tinha filhos dentro do espectro do autismo. Então toda segunda-feira havia ali uma roda de pais que contavam as suas experiências, e aquilo era muito importante, porque a experiência que o pai passava pra gente era muito importante no trato com o filho ali também. Então a cidade era importante, as pessoas eram mobilizadas. Eu me lembro uma vez, e a minha esposa contou essa história para mim, né? Eu estava trabalhando, né, nesse dia, e a minha esposa, a gente tinha um costume de domingo na escola dominical não fazer almoço e comer, né? Ou era comer no restaurante ou era comprar a marmitex do restaurante. E nesses dias as irmãs foi junto com a minha esposa no restaurante almoçar. E eu estava trabalhando na CSN. E aí a minha esposa descuidou do Fabricinho por um instante. O Fabricinho saiu da onde ele estava sentado, foi lá num senhor que estava almoçando, pegou a carne do senhor lá, balançou próximo da cabeça do senhor. Minha esposa percebeu, pegou ele, o senhor pegou a carne, colocou no prato, deu risada e comeu a carne normalmente, né? E ele percebeu que a criança tinha autismo, então ele já estava naquela condição, já preparado. Poxa, aquela criança provavelmente tem autismo, então deixo aqui também demonstrar aqui o meu apoio para a mãe,
né, nessas dificuldades. Então, as pessoas lá em Volta Redonda já tinham assim, uma mente evoluída para a questão do autismo. E Pinda? Pinda a gente teve muita dificuldade. Teve muita dificuldade até hoje. Até hoje ainda se encontra muita dificuldade na área de ensino, porque aqui nós temos somente a PAI, né? E a PAI ela vai tratar todas as condições. É muito pouco, né? E vale ressaltar aqui também a importância da PAI. A PAI faz um papel muito importante na nossa sociedade. E aqui também vai os meus parabéns aos empresários, à sociedade que levantam cantinas, fundos de solidariedade para ajudar a PAI. Porque se não fosse a PAI, muitas mães hoje estariam sem condições de poder cuidar, né, dos seus filhos, porque até o tempo que a criança fica lá na PAI é um tempo de descanso também para os pais poderem se organizar, tratar, ir no médico, ter a sua vida também particular. Então vai aqui também a importância também dos profissionais ali da PAI. Mas o que os pais e os grupos, a gente participa de 2 grupos daqui de autismo da cidade, até chamar aqui a atenção dos políticos da cidade de Pindamonhangaba para que possam trazer recursos na área do autismo. Escola especializada, clínica escola, como é o caso da cidade, se eu não me engano, cidade de Santos, cidade de Mogi das Cruzes tem hospital escola. Né? Então, tem cidades que já está bem avançada. A nossa cidade, a arrecadação da nossa cidade é muito grande. O suporte que a nossa cidade dá para essa questão é muito pequeno. Então, a gente precisa avançar nessa questão do trato dos pais, das famílias, porque o acompanhamento não é só da criança, mas também dos pais. Os pais precisam ser tratados. A mãe precisa ser tratado, o pai precisa ser tratado, o pai precisa passar por um psicólogo, por um psiquiatra, precisa de grupos, se relacionar com os outros pais, participar de ações e também ser inserido nesse tratamento, porque se o pai adoece, exatamente. E se o pai adoece, como é que fica? E o senhor passou por isso. E eu passei, vale ressaltar aqui o que o senhor falou agora, né? A minha esposa, há 1 ano e 8 meses atrás, passou um processo dolorido do AVC, né? Faz 1 ano e 8 meses com as sequelas que ela tem, mas é uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora. E a sua esposa é ela que fazia tudo. Sim, ela que era ali o alicerce em casa na questão de levar ele para o médico, porque eu trabalhava em turno de revezamento, uma hora eu estava num horário, no outro já estava num horário diferente, então isso dificultava muito em muitas questões. Minha esposa foi várias vezes em São Paulo, sozinha com ele, junto com equipes daqui de Pinda, que tem um suporte aqui quando... tem aqui, né, na prefeitura, você vai na assistência social, te conduz até com transporte da prefeitura e te conduz até... Mas Pinda comporta sei lá se é uma clínica ou alguma coisa assim, para isso aqui em Pinda. Pinda tem capacidade para isso. Tem capacidade para isso. Por exemplo, o Fabrício tem um problema de dente, tinha que levar ele em São Paulo. Tinha que passar por um médico anestesista, porque ele não deixa mexer na boca dele, então eu tenho que dar anestesia nele para poder tratar para tratar cárie, para tratar qualquer tipo de doença relacionada nos dentinhos dele. Senhores políticos, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Eu gosto de esporte, mas deixa as quadras um pouco aí, dá o atendimento. Seres humanos, caramba. Desculpa, gente, mas é verdade. Eu acho que o desabafo da gente ouvir uma história dessa é só para quem tá vivendo na pele isso. Exatamente. Caramba, a gente tá aqui, tá bem, tá correndo, eu gosto de esporte, pratico esporte, mas diminui um pouco, caramba, investe um pouco nisso. Pinda é uma cidade rica, um monte de empresário aí, gente, patrocina esse trem aí, ajuda. Pelo amor de Deus, são crianças, são seres humanos. Fica a dica aí, dá uma ajuda aí. O voto não pode ser 4 anos, não. Só no final de 4 anos aí eu vou fazer alguma... Não, começa agora, faça alguma coisa agora. Caramba, olha pra vida. É vida, cara. É vida, é gente. Tem amor no coração, gente. Vocês que podem aí, esse político, eu não sei como funciona isso. Eu sou leigo nisso, mas eu acho que é só eles para fazer alguma coisa disso pra cidade hoje. Então, gente, fica a dica aí. Não espera finalizar 4 anos para pedir voto, não. Pega a voto agora. Faça alguma coisa, vai para cima, ajuda os autistas. E se tiver outras coisas aí que eu não sei, que precisa, Pinda
tem capacidade, cidade rica que pode, aqui sim, tem empresas grandes aqui, e eu acho que a política consegue entrar nisso, eu não sei como funciona, sou leigo nisso, mas eu estou pedindo uma palavra de socorro. Eu não tenho um filho assim, mas minha filha está grávida, vem um neto aí, eu não sei o que vai ser, só Deus sabe, mas, puxa vida, todo mundo está sujeito, meu Fabrício. Sim, com certeza, todo mundo está sujeito. E é bom a gente falar sobre esse assunto, e os pais estão na guerra, os pais de crianças com autismo na nossa cidade tá nessa luta, né? Eu vejo, eu não digito muitas vezes no grupo lá, eu digito às vezes sempre necessário, mas eu vejo lá das mães atípicas, né? Das famílias atípicas do grupo do WhatsApp, as mães falando da dificuldade, né? Dos CAPs, né? E que às vezes tem, às vezes não tem. E se você for marcar uma consulta aí com um psiquiatra aí, é 250, 300 e olha lá, dependendo do especialista. E às vezes quando um especialista é profundo na área, você vai para São Paulo, aí você vai pagar R$1.000, dependendo até do Rio de Janeiro, quando eu já vi de R$5.000. Quem tem condições dessa, né? Quem tem condições de ter esse valor? Eu já vi também de residência terapêutica para criança com autismo do valor de R$50.000. Meu Deus. Eu acho que nem rico. Meu Deus. Eu acho que nem rico olha esse valor e fala assim, é valor exorbitante. Então, os pais precisam desse apoio dos políticos. Os políticos da nossa cidade têm que abraçar essa causa. Porque a tendência, com o passar dos anos, é de aumentar a população de crianças com autismo no país. Se não der o suporte, e aí eu acredito que a ciência está avançando nessa área, e eu também oro, porque é uma das ferramentas, né, a gente orar por todos, pelos juízes, pelos políticos, e a minha oração também é para que na área da ciência se desenvolva algo que possa regredir, né? Sim, regredir sim. essa questão do autismo para que as crianças possam ter melhor qualidade de vida e seja inserida na sociedade, se alegrando, né? Tendo a sua liberdade de ir e vir para onde ela quiser. Então, essa é a nossa bandeira aqui na cidade de Pindamonhangaba. Uau, tem que levantar, todo mundo abraçar. Eu Sim. acho que eu me empolguei aqui, mas, cara, é muito difícil. É muito difícil você olhar assim a situação. É uma vida, é uma Sim. vida, é uma vida. É o amor dos pais, só que os pais também são seres humanos, São cara. seres humanos. Vão cansar também. Não é cansado do filho, é o cansaço que cansaço, vem. É psicológico, é físico. Mental, Cara, é demais, é demais. Mas fica a dica aí, tá bom? Desculpa aí ter folgado, mas é que não dá, cara. Não dá. Eu quero mandar um abraço aqui pro meu irmão que também tá assistindo essa live, o José Marcelo, a minha cunhada Cláudia Azevedo também está assistindo essa live. Um abraço, cunhada. Dizer que o Fabrício tá bem e logo o Fabricinho vai estar aí junto com a gente. Daqui umas 3 semanas eu vou falar um pouquinho nesse podcast. Tá, mas e convênio? Convênio não socorre isso também? O convênio muitas vezes barra. Pra quem tem, né? Dependendo do valor, às vezes o convênio barra. Eu tenho um convênio, né? Não vou falar aqui o nome do convênio, mas o convênio aqui muitas vezes que o senhor trabalha. Da empresa que eu trabalho, geralmente barra em algumas coisas, mas é com muita dificuldade. E os profissionais também recebem valores baixos pelo plano e às vezes não fala que a agenda está lotada. Aí se você volta no mesmo profissional, fala, não, particular quantos valores? Aí te insere ali na agenda dela. Abre uma agenda. Aí abre uma agenda. Eu acho que ridículo, os profissionais não deveriam de fazer isso. Ridículo. Não deveriam de fazer isso por quê? Porque sai da ética, né? Da ética do profissional. Vamos continuar aqui, porque senão eu vou ficar mais nervoso ainda. Hoje eu tô nervoso. Mas, irmão Fabrício, assim, você que vive isso, um conselho para a sociedade é aprender sobre isso. Sim. Eu falo de coração que eu fui ter um encontro com um autista, foi com teu filho, no ano de 2014, eu acho. Não. 2014, 2013. 2014, 2015. Foi 2014, 2015, exato. Foi quando você chegou para aqui. Isso. Foi o tempo que eu tive, que eu fui ver de perto isso. Eu nunca tinha ouvido nem falar, eu acho. E um conselho para as pessoas, aprendam, pesquisem sobre isso. A gente pesquisa na internet tanta coisa, mas para que a gente tenha o amor de ter essa empatia com os pais, principalmente. Sim. Né? A criança talvez não vai entender tanto a situação, mas que a gente tenha empatia com os pais ali. Olha, eu tô aqui. Sim. Precisar, tô junto. É verdade.
Dá um conselho pra essa galera aí, acorda, gente, ajuda aí, eu sou um pai que eu sei que eu tô vivendo. Até porque essa pessoa que às vezes não tem, futuramente pode ter alguém na família. Mas é o que eu disse. Às vezes futuramente pode ter alguém da família e que precise também do mesmo suporte. Eu não sei a questão da matemática e da futura sobre a questão do autismo. Eu ouvi alguma coisa entre cada 10 crianças nascidas ou alguma coisa assim, 3 nasça com autismo. Então, essa tendência realmente é crescer. Então, alguém na família vai ter. E dentro da sociedade sempre tem alguém que conhece, alguém que está próximo dela que tem autismo. Então, se você tem, vai pesquisar o assunto. Porque muitas vezes uma criança com autismo tem uma crise, muitas pessoas que não entendem vai falar que é birra. Lá o pai está deixando. Não é questão de birra, é uma crise que foi gerada ali naquele momento e que o pai precisa de um suporte todo ali para poder tirar aquela criança daquela crise, né? E ter a ajuda das pessoas. Quanto mais as pessoas entrar no assunto, os pais agradecem, a sociedade agradece, e a sociedade cada dia mais vai ser melhor. E hoje vocês têm alguma comunidade em comum, ô Fabrício? Que vocês pais assim, se reúnem para esse bate-papo? A gente foi inserido agora nos grupos do WhatsApp que tem pais, né? E a gente vê aqui. Também quero dar aqui um abraço para a Márcia, que é do grupo das famílias atípicas, né? Do grupo das famílias que tem pessoas com autismo. E eu vejo ela postar muitas coisas ali de atividades, né? Então, eu tô com muita dificuldade de participar de algumas atividades justamente por causa da minha esposa. Minha esposa, 1 ano e 8 meses atrás, ela sofreu um AVC. E eu com o meu trabalho, a gente com o trabalho, com as coisas da igreja, o cuidado dentro de casa, muitas vezes a gente fica meio atarefado e... O tempo não dá. Até a questão da igreja, muitas vezes quantas vezes o pastor Daniel me convidou para pregar, quando estava, por exemplo, lá no Vila Rica, né? E convidava a gente para pregar, pastor, eu não tô com... Ou é porque eu tô trabalhando, ou porque eu tô fazendo uma coisa que não dá para mim ir, né? Mas mesmo com as minhas limitações assim, eu costumo... Às vezes, quando alguém me convida para pregar, eu vou, né? Porque a gente que tem a chamada de Deus tem essa alegria de pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, mas é muito difícil, Hoje, né, no dia 2 de abril que foi comemorado, né? Vamos dizer, relembrado, né? O Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Mas um dia por ano, né? É pouco, né? É muito pouco, né? Isso aí é dia a dia. Isso é dia a dia, né? justamente. Temos uma data, né? Caramba. Mundial, mas é o dia a dia, né, Fabrício, para os pais. Eu tenho, né, por sinal, o senhor trabalhou na Vilares, Sim. eu trabalho trabalhei na Vilares, transcendi para Gerdau. Hoje está bastante diverso, hoje tem mães que trabalham lá, é importante mencionar isso também. Então, na cultura Vilares era homens, né, Fabrício? Era verdade. predominantemente, Predominante homens. Hoje temos mulheres, né, com essa diversidade. E eu conheço mães lá que têm filhos, tá? Com autismo também. E faz parte do quadro nosso. Inclusive, tem empresas que estão inserindo adolescentes, principalmente jovens, no mercado de trabalho que tem autismo. Verdade. Essa semana atrás eu vi. Né? Já existe algo, essa inclusão. Já é algo real. Sim, tem. E eu espero que aqui em Pinda aconteça isso também. E como a empresa Gerdau é uma empresa que tem esse dilema da diversidade, que possa também inserir as crianças, os jovens, né, os adultos que têm autismo, um grau de autismo que possa dar esse suporte para que essas pessoas também sejam inseridas no mercado de trabalho. Porque um Fabrício bom profissional, a família tem que estar bem, né, Dani? E ele vai ser um bom profissional. Vai ser um bom porque eles não perdem o foco. Não perdem o foco. Exatamente, são disciplinados. São disciplinados, justamente. São fiéis à tarefa. Que você está falando a questão de disciplinado, o meu Fabrício, né? meu menino, né? Que ele vai ser um eterno menino meu, porque é a gente que tem amor pelos nossos filhos, né? É assim, né? Sim. Pode crescer 18, 20, 30 anos, vai ser sempre meu menino, né? Meu garoto. E ele tem essa questão de senso de organização. Se o copo não tiver, se o copo tá aqui e é sempre aqui, se eu botar aqui, ele vai botar nesse lugar. Minha esposa tá almoçando, se o prato não tá correto, o copo não tá correto, ele pega o prato, coloca pertinho dela, pega o copo e coloca pertinho dele. Então tem esse senso de organização as pessoas com autismo. Interrompendo, Dani, Fabrício, eu não recordo aquele filme Doctor,
tem um... The Good Doctor, né? Dr. Doctor. É. Ele tem um nível de autismo. Ele tem um nível de autismo. E você vê a perfeição, né? Aquele filme E você vê a perfeição, né? É verídico ou não? Essa série? Eu não sei se é verídico, mas ele é um bom ator, né? É um bom ele ator. faz Ator, sim. ele faz ali aquela série com excelência, porque você vê ali... Então, mas é baseado em fatos reais? Você não É sabe? baseado na realidade do mundo. Na realidade do mundo autismo, do autismo, né? Tem autistas com um nível X, com o nível de profissionalismo dele. Sim, com certeza. Caramba. Com certeza. Só que se não descobre e não investe... Inclusive tem níveis, né, ô Fabrício? Sim. Né, ele tem mais propriedade no assunto, Dani, que a pessoa ela identifica que ela tem autismo já na fase adulta. Fase Né, adulta. Na fase adulta que... eu comentei com o Fabrício aqui antes. Eu não me lembro o nome de uma atriz aí, a Sabatella, alguma coisa assim. Que ela foi diagnosticada com autismo já O Rafael, agora. nosso Agora, amigo pô. Rafael. O Rafael, foi agora. justamente o Rafael. Tá com 30 e poucos anos que ele foi descobrir. Não sei se é Letícia Sabatella, alguma coisa assim. A gente pesquisa assuntos sobre autismo, aí cai esse assunto. As pessoas estão recebendo o diagnóstico tardio, né? Eu comentei contigo aqui, eu pesquisei sobre um menino americano lá, Tyson. Ele viu alguém correndo e tal, e se empolgou, e um cara lá começou a treinar ele. Ele ganhou uma prova de 42 quilômetros, pô. Uma maratona. E eu assisti um filme também não sei se é o mesmo assunto relacionado, que a mãe incentivou o filho, foi levando o filho no atletismo, ele foi gostando, né? O Fabrício também gosta de correr. Antes da minha esposa sofrer AVC, ele estava fazendo atletismo no Zito. Ele estava fazendo? Ele estava fazendo atletismo, ele estava correndo. Porque ele gosta de correr. Aí a professora lá da atletismo chamava, vamos Fabrício, vamos correr. E ele acompanhava a professora. E aí ele corria. Dava a volta lá no campo do Zito. É que você falou agora há pouco, é um incentivo. É o incentivo. É o incentivo e a persistência. Nunca desistir nas primeiras. Porque eu acredito que se você tratar o menino só como um transtorno, você tem transtorno, ele vai ficar mais transtornado ainda. Tem que tratar. Tem que tratar. Porque psicologicamente, se você começar a falar com o seu filho, você é feio, você é feio, você é feio, ele vai achar, ele vai se achar e vai colocar isso. E para tirar depois é difícil. Não tira, cara. Eu acho que é difícil. É só Deus, é só milagre. É verdade. Depois que o cara toma aquele negócio, eu sou feio mesmo, acabou, não vai ter jeito. Mas vamos lá. Tá, ó, eu falei pra você que vai rápido aqui. Um crescimento pessoal. Fabrício, a irmã Kézia, ela não tá aqui hoje, mas o que trouxe esse transtorno do seu filho? O filho que vocês esperaram, a expectativa de nascer, ali, preparou o quartinho, as roupas e tal. Assim, um crescimento pessoal, irmão Fabrício, como pai, como ser humano, como homem. É aquilo que eu disse aqui anteriormente, né? Claro, existe o crescimento, e esse crescimento vai com o passar do tempo, né? Esse crescimento não é, né, desde assim rápido, não. Você vai... E aquilo que eu falei, conforme ele vai crescer, conforme ele vai evoluindo, a gente vai crescendo com ele, né? O Fabrício foi amado, né? Foi planejado, desejamos o Fabrício. A Kézia, antes de o Fabrício nascer, ela teve pressão alta, né? E ela foi levada para o hospital 10 de julho e o Fabrício nasceu com 8 meses. A pressão dela estava tão alta que ela poderia... Eu não sei se a palavra é eclipse que fala corretamente, porque a pressão dela estava altíssima e ela teve que ir para o hospital. Então aí o Fabrício nasceu com 8 meses, com acho que mais ou menos 2.700, 2.800 quilos. Então, conforme ele foi crescendo e as pequenas coisas que ele foi evoluindo, a gente foi crescendo com ele. Então nós éramos novos, como bem disse o senhor, a gente foi crescendo. Então houve essa maturidade. E a maturidade também foi entre casal, entre esposa e marido, de um compreender o outro. Cumplicidade. Cumplicidade. Hoje eu compreendo muito a minha esposa, compreendo bastante, porque ela tomou a carga todinha na vida dela. Tipo assim, se a coroa lá em cima for por questão de dedicação e muito amor, eu acho que a coroa da minha esposa é uma das maiores que possa existir, porque a minha esposa é uma guerreira. A minha esposa, me desculpa, mas a minha esposa é uma guerreira, batalhadora. Ela sofreu AVC e mesmo assim ela não desanimou. Ela chegou em casa numa cadeira de roda, sem falar, não falava nada.
eu cuidando dela, tratando dela. A empresa me deu 6 meses pagando meu salário, cuida da sua família. Primeiro vai cuidar da sua família, que a gente cuida de você aqui. Eu cuidando da minha família, da minha esposa. A minha esposa é de tão determinada que no segundo ou no terceiro dia ela já estava tomando banho sozinha, pastor Daniel. Tomando banho sozinha. E com as fisioterapias em casa, na primeira semana ela já levantou da cadeira de roda. Uau. Ela não falava e eu vi ali a enfermeira que ia todos os dias, a Cecília, ia todos os dias ali em casa, além de cuidar dela, de medir a pressão dela, de ver como ela está, ela fazia mais além do que ela fazia como enfermeira. Ela levava livros lá para dedicar ali um tempo para minha esposa reaprender a falar. E minha esposa, na segunda semana, ela já estava falando, já estava voltando a falar, mesmo com dificuldade ela estava falando, e graças a Deus hoje ela fala bem. Amém. E fala bem, e amém. Ela é bem articulada. Eu gostaria que ela estivesse aqui também para contar a experiência dela, mas ela, graças a Deus, ela tem melhorado bastante. E vai melhorar mais, meu Fabrício. Se Deus quiser. Vai, no nome de Jesus. Se Deus quiser. É os nossos milagres. Nossos milagres. E teve algum momento, porque a nossa vida ela é feita de momentos, né? E nem todos os momentos são bons, né? Existem os momentos bons e ruins. Algum momento nesse período de cuidar do Fabricinho é maior que vocês ficaram pequenininhos. Fabricinho é maior que ficou não sei se o senhor já viu algumas fotos. Eu vi a foto que uma você foto mandou. lá que eu fiquei bem pequenininho. Fabricinho. Assim, algum momento que marcou a história para vocês, ou que seja ruim ou que seja boa, e o senhor achar que deve contar aqui, contar para as pessoas que estão ouvindo. Porque o senhor contou uma agora há pouco aqui pra gente. Ele foi no prato de um senhor, pegou o bife do homem, balançou, colocou, e o cara de boa. Sim. Continuou. Mas já passou alguma coisa que não foi agradável? Teve uma vez lá em Resende que a gente foi na festa de final de ano da empresa, e a chácara ficava nos fundos do Rio Paraíba. Era perto da fábrica, a chácara. E o meu filho gosta muito de água. Então, se ele vê uma piscina, por exemplo, teve uma festa de casamento, de aniversário de casamento do lado dos irmãos da igreja lá em Volta Redonda, que tinha uma piscina lá, minha esposa descuidou, ele pulou com roupa e tudo dentro. Aí o irmão entrou lá dentro e tirou ele. Foi uma das situações. E a outra foi essa, ele viu o Rio Paraíba e saiu correndo. E quando eu percebi, eu estava acho que uns 5, 6 metros dele. Mas eu corri tanto para pegar ele, né? E era de dia, né? E ele foi para pular do rio. E ele foi sem noção nenhuma para entrar do rio. Até quando a gente leva ele assim praia, as ondas batem nele, ele dá risada, aí cai, levanta e dá risada e se diverte. Quanto mais fundo for, ele quer ir. Meu Deus. Então por isso que tem que estar sempre perto dele. Foram essas questões também que a gente passou. Também as grandes alegrias que foi quando ele foi evoluindo, quando ele falou água, quando falou a primeira vez água, ele tentou falar água, e quando a gente força ele para falar mamãe, papai, ele esboça algumas letras, né? As 2 primeiras letras ele sempre esboça. E a gente até hoje a gente vai tentando ainda para poder falar. E uma coisa assim que deixou a gente muito triste nesses últimos dias aqui foi uma crise grave que ele teve por mês passado, e a gente teve que colocar ele numa clínica, né? Um período numa clínica, e acho que esse foi o pior dia da minha vida, porque os pais querem que os filhos estejam perto. Eu falo isso por causa da minha mãe. Sim. Quando eu fui para Alagoas e fiquei 4 meses lá em Alagoas, eu sei como é que a minha mãe ficou. Minha mãe dizia para mim não ir. Eu sempre falava pra minha mãe quando eu ia trabalhar. Eu tive algumas oportunidade de emprego fora, como foi na Bolívia, no Paraguai uma vez, minha mãe falava assim, você não vai, Deus não vai deixar. E aí já é a oração da mãe, né? E a oração da mãe, você já viu como é que é, a oração da mãe é poderosa. E tipo assim, o meu menino então foi nessa, eu fui ontem visitar ele lá na clínica, mas e aí eu saí ali com dor no coração, não querendo chorar para não demonstrar fraqueza para minha esposa. Mas o meu coração, assim, doendo, a vontade de pegar ele, colocar ele no carro e trazer ele de volta. Mas e a minha esposa está também nessa situação. Mas logo ele vai voltar para casa, né? Mais umas 2, 3 semanas ele volta para casa. Mas eu acho que, principalmente, aqui vale até a importância de a gente falar desse assunto, porque a gente falou aqui nesse podcast que os pais precisam de descanso.
Chega a uma certa situação, pastor Daniel, que a gente fica no esgotamento. Eu acredito. Físico e psicológico. Se a gente adoecer muito no psicológico, o corpo afeta. Correto. E não é que foi... Eu prefiro as bagunças, as crises dele em casa, né, do que ter esse descanso. Todos os pais vão falar isso. Mas foi necessário ele passar nessa crise, nessa clínica, para ele ficar esse tempo, para que a gente pudesse também ter esse tempo também, né? E aí eu volto a falar naquele assunto que o senhor também tomou a importância desse assunto, dos políticos ver uma clínica, escola aqui em Pindamonhangaba, para a gente poder ter... A clínica está em que cidade? Cidade de Itapira. Meu Deus. Lá na cidade de Itapira. E se aqui em Pinda é bem mais tranquilo, menos... mais ou menos quase 400 quilômetros daqui. Meu Deus. E a cidade de Pinda poderia ter um suporte desse. Mesmo, aqui... Um suporte desse. Mas para você ter ideia, nem a cidade de Taubaté, que é mais desenvolvida, né, que Pinda, não tem esse suporte. Na verdade, falta vontade política, na verdade. Isso aí, na verdade, então não seria o governo municipal aqui, seria o federal. Seria o investimento a escadinha, né? Governo federal, governo estadual e o municipal. O municipal, então, não tem tanta força assim para... Justamente. Aí se eu pegar vereador... Mas quando você tem uma arrecadação boa, como é a cidade de Santos, como é a cidade de Mogi das Cruzes, eu acho que Mogi deve ter mais ou menos aí quase 500 mil habitantes, 400 ou 500 mil habitantes. A cidade tem boa arrecadação, a cidade faz o seu orçamento lá e vê que consegue fazer e faz. Não é verdade? Boa eu vontade. acho que a nossa cidade tem grandes empresas, né? A minha própria empresa está duplicando, não é verdade? Então eu vejo, a Novelli sempre está crescendo. Nós temos grandes empresas em Pinda. Poderia eu acho que fazer alguma coisa. Justamente, poderia envolver até os empresários nesse assunto. Que colocar como prioridade, né? Prioridade. Pô, aqui é a cidade do Mazarope, cidade do João do Pulo, rapaz. Tem gente famosa aqui. Cidade do Geraldo Alckmin. Uau! Geraldo Alckmin. Presidente da República. Ô, Geraldo. Olha pra Pinda aí, irmão. Olha aí. Não, a gente é pequeno demais, deixa pra lá. Vou mexer com esses caras não. Mas tá bom, vamos lá. Vai dar problema. Irmão Fabrício, esse rapaz lê muito, Juninho. Esse cara lê Bíblia e livro, é com ele. Pesquisar. E você deve conhecer a história do Thomas Edison, né? O inventor da lâmpada. Sim. Não sei se você conhece a história dele, que ele na escola foi expulso, foi mandado embora e foi uma cartinha para a mãe. A mãe pegou a cartinha e o filho pediu para ler, porque ele não sabia ler, e ela leu. Olha, estou mandando seu filho embora, ele não vai estudar mais aqui, porque ele é um bom aluno, é muito capaz. E a mãe leu dessa forma. Ela dobrou a carta, guardou e disse: filho, você só vai ler essa carta quando a mamãe morrer. Quando a mãe morreu e ele leu a carta, ele descobriu que a carta estava sendo expulso porque ele era muito ruim. Você conhece a história do Thomas Edison? E se o Fabrício tivesse que deixar uma carta para o Fabricinho hoje, como pai, o que o senhor deixaria nessa carta para ele? O que eu deixaria nessa carta? Poxa vida, eu escreveria assim: olha, o pai sempre te amou, nunca desistiu, nunca te abandonou. O pai, se possível, vende tudo que ele tem para poder te dar o suporte. Mas se o pai falhar em alguma questão, nunca se esqueça que o pai sempre esteve do seu lado. Uau. Até o último suspiro da minha alma, o pai sempre te amou. E pra gente ir pro final, gente. O negócio aqui é rápido. É rápido. Eu queria pedir pro senhor, naquela câmera ali, deixar um conselho pros pais aí que estão começando essa jornada. O senhor já tá aí há 18 anos, Júnior. É tempo, hein, cara? É tempo. Quase sua idade, né? Quase minha idade. De casado. Mas deixar uma mensagem para os pais que estão começando, porque eu acredito que o medo ali no início de tudo, de você receber um diagnóstico desse, eu acredito que o chão se abre. É verdade. E o senhor já aí com uma experiência aí hoje de 18 anos, eu acredito que o senhor já renunciou coisas e coisas da sua vida, momentos de descanso, de passeios, de investimentos, pelo Fabrício. Sim. Eu tenho certeza disso. Sabe, eu convivi com o senhor durante 2 anos na congregação lá, eu vi o carinho que vocês tinham com ele, sabe? A irmã Kézia o tempo todo com ele, a irmã Kézia regia o conjunto, ou quando ela ia cantar, verdade. A esposa dele é cantora, ela ia louvar a Deus no púlpito, o senhor já pegava o Fabricinho no colo e ia lá, e sempre cuidando. Deixa uma mensagem para um pai, para uma mãe que
que se acontecer de receber um diagnóstico desse aí, o que fazer? Eu me lembro que numa das consultas, o Fabrício, ele é cuidado pela psiquiatra doutora Márcia ali na Clínica Santa Lúcia. Eu me lembro que eu fui pegar um documento lá na clínica e tinha uma mãe de uma criança com autismo. E aí eu estava conversando com ela e ela estava falando para mim das dores, das dificuldades. E eu vi que ela estava muito desanimada. E ela me falou uma frase que me entristeceu muito, né? Ela falou assim, eu não tô aguentando, não tô conseguindo, parece que vai desmoronar. E aí eu falei para ela, aguente firme, suporta. Eu falei para ela que tinha um filho de 18 anos, né? Que tudo que ela passou, eu também já passei. E às vezes Deus permite que a gente passe essas condições para que nós também falamos das nossas experiências para as outras pessoas. Você que tem um filho, você que tem uma filha que está dentro do espectro do autismo, vença as barreiras pela vida do seu filho. Vença as ignorâncias. Vence os preconceitos das pessoas. Porque o que mais importa nessa vida são os nossos filhos. A sociedade está cheia de preconceito. É verdade. Mas os nossos filhos têm que buscar o amor, o carinho, a proteção e o cuidado das pessoas que estão à sua volta, principalmente aqueles que estão da família. A mensagem é, não desista. Porque eu tenho certeza que com o seu esforço, com a sua dedicação, o seu filho vai mais além. Ele vai crescer, ele vai ser inserido na sociedade. Você pode ter certeza, porque os grandes pensadores do mundo foram autistas, né? O gênio da matemática foi autista, não é verdade? Como é que é o nome dele mesmo? Albert Einstein, né? Gênio da matemática. Albert Einstein, os grandes, né? E então vale a pena, luta pelo seu filho, porque eu tenho certeza que futuramente o seu filho dará muitas alegrias para a sua vida, tá bom? Essa é a minha mensagem de apoio para os pais. Legal. Juninho, nosso tempo foi embora mesmo, a gente tem que encerrar aqui hoje. E eu quero pedir para você, Júnior, convidar esse pessoal aí para compartilhar esse vídeo aí, seguir o nosso GPS aí e ser um apoiador. Ser um apoiador, depoimentos aqui como o do Fabrício, uma bênção, né? Ficou aqui a voz, né, Fabrício? Eu tenho certeza que alcançou os corações, não tenho dúvida disso, que isso vai ecoar, né, Dani? Isso aí com certeza encontrou morada no coração de pessoas, de algumas autoridades. E tá aqui o GPS. Isso aqui é o GPS, é a essência do GPS. Isso aqui existe para abençoar vidas, não tem fim lucrativo nenhum. Muito pelo contrário, tudo é revertido para abençoar as famílias, para que possamos trazer aqui pessoas como o Fabrício, outros profissionais que também passaram, pais, que hoje, né, veio hoje um tema específico como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, mas isso é dia a dia, né, Fabrício? Então, pais como o Fabrício, como a esposa dele, como o Fabrício, filho que está lá hoje, né, em seu lar, necessitam desses cuidados diários e está aqui o GPS proporcionando isso aí sem edição, apenas com coração aberto, mães, pais que ouviram esse depoimento. E a gente conta com os apoiadores. Quer patrocinar, né, Dani? Chama a gente. Chama a gente. Coloca sua empresa aqui, ó. A sua empresa vai passando ali de acordo com as entrevistas. E o GPS ele é um veículo. É um veículo que vai levar a sua empresa, né, ao alcance de outras, como se está no GPS, Dani, está localizado. Está localizado. É o caminho. É o caminho. Agora, se não está no GPS, fica difícil encontrar. Mas, e segue por onde? No Instagram, né, gps.adbelempinda e no YouTube. @gps.adbelempinda. Adbelempinda. Segue a gente lá, compartilha, comenta, gente. Dê sugestão. Também aqui agradecer as pessoas que estiveram com a gente ao vivo aqui. Que Deus abençoe vocês, viu? E seja bem-vinda toda segunda-feira às 19 horas. Convide alguém, tá bom? E eu quero pedir para o irmão Fabrício agora suas considerações finais e a gente está indo embora hoje. Pastor Daniel, irmão Júlio, Júnior, eu agradeço por essa oportunidade. Essa oportunidade foi muito importante para conscientizar a população, né? E principalmente os pais para seguir, né? Mesmo nas adversidades, mesmo nas dificuldades,
porque com muito amor e com muito carinho, eu tenho certeza que o seu filho, a sua filha vai ser cercado de muitas conquistas. Amém. Amém. Deus abençoe todos. Ó, sempre tive vontade de falar isso. Telespectadores. Uau! Obrigado pela estar com a gente aqui. Deus que abençoe. Tchau, gente. Uma excelente semana para vocês. Fica com Deus. Até segunda-feira, às 19 horas, o encontro está marcado. Deus que abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Preparando para o futuro? Você não está sozinho nessa luta. Alfa Soluções e Treinamentos. Treinamentos com máquinas pesadas, segurança do trabalho, consultoria empresarial e muito mais. Segue a página no Instagram, lá tem tudo. Ast.treinamentos. WhatsApp 12 981 47 7965. Instituto Dr. Ellington, Odontologia e Estética. Sim, Dr. Ellington, ele está ali trabalhando, cuidando do seu sorriso. Está na rua Rubião Júnior, 193, aqui no centro de Pinda. Seu WhatsApp, seu telefone é 12 991 399697. Instituto Dr. Ellington também está na página do Instagram, tá bom? Você pode procurar ali, Dr. Ellington. Atenção, benturistas! Na agência Bem Turismo, você encontra as melhores opções de pacotes de viagens nacionais e internacionais. Destinos incríveis, como Lençóis Maranhenses, Jalapão, Cancún, Disney, Dubai e as belezas do Nordeste brasileiro. Estão esperando por você aqui. E o melhor, oferecemos parcelamento facilitado no boleto e no cartão, para que sua viagem dos sonhos fique ainda mais acessível. Bem Turismo, a agência mais bem avaliada no Vale do Paraíba, te levando a lugares incríveis.